lá, pessoal, chamado ou escolhido? Vamos correr um pouquinho aqui. Se você acompanhar os vídeos anteriores, você vai saber do que eu estou falando. Mas Jesus, ele diz assim que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando ele quer dizer isso, ele está dizendo numa linguagem figurativa, como se houvesse uma assembleia, uma convocação, o que na verdade é Deus, ele chama todos para o seu plano divino, para o seu plano de salvação. E nesse plano todos são chamados, todos são selecionados, mas apenas alguns são escolhidos. Se nós colocássemos nos dias de hoje, há um mito por aí que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos ungidos do Senhor, que Deus escolhe a gente a dedo para usar na sua obra, e que para salvar não, para salvar Deus salva todos. Por isso que Jesus quer dizer que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Na verdade, isso é um mito, isso é uma mentira. Quando Deus ele diz que muitos são chamados, ele está dizendo, olha, eu estou convocando todo mundo. E quando ele diz que poucos são os escolhidos, quer dizer que dentre esses que são chamados, alguns se destacarão. E não que existe algum com uma estrela na testa, ou algum que tem um propósito divino para isso ou para aquilo outro. Se eu te citar exemplos na Bíblia, a Bíblia diz que Deus ele chama, ele escolhe, ele seleciona Saul para ser rei. Poderia ser Saul o maior rei de Israel? Poderia. Poderia ser Saul o rei mais bem sucedido? Poderia. Mas por que não fez? Porque desperdiçou uma oportunidade. Poderia ser Estevão, aquele rapaz que foi separado como diácono para fazer uma determinada função ali no reino de Deus, na época da igreja primitiva. E por que esse Estevão ele se destaca ao ponto de chegar ao cargo de evangelista? Porque ele é um escolhido de Deus. Porque ele é esse escolhido que nós falamos num mito, numa mentira. Ah, fulano é um escolhido. Fulano é alguém bem sucedido, é porque tem sorte na vida. É porque Deus é com ele. Sim, é verdade, tem sorte na vida, Deus é com ele. Mas é alguém que se destaca. É alguém que faz um pouco mais do que a média. É alguém que faz um pouco mais do que aquilo que foi chamado para fazer. É alguém que faz aquilo que, além dele ter recebido uma função, ele faz mais um pouco. Então pense nisso. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre o chamado e sobre o escolhido. Mas qual a diferença de um para o outro? O chamado, ele é acomodado. O chamado, ele faz somente a sua obrigação, mas o escolhido não, o escolhido ele faz um pouco mais, ele esforça um pouco mais, ele faz aquilo que está além da sua obrigação. Por quê? Porque lá dentro dele ele diz, não, eu sou chamado, mas eu quero me destacar neste lugar. E por isso se torna o escolhido. Escolhido por quê? Por mérito? Escolhido por tapinha nas costas? Não, Deus não é injusto. O nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus está lá no céu. E aí ele diz assim, olha Saul, fica aqui, você é só chamado. Vem cá Davi, você é chamado e também escolhido. Vem cá Estevão, você é chamado, mas também escolhido. Por quê? Porque você faz além daquilo que foi designado para fazer. Então fica essa dica nesta manhã, nesse dia, né? Melhor dizendo, não sei que horas que esse vídeo vai chegar até o seu conhecimento. Não seja apenas um chamado, mas seja um chamado e um escolhido. Para quê? Para Deus? Sim, para Deus também. Mas para quê? Na minha casa, sim. No meu trabalho, sim. Na minha empresa, sim. Nos meus negócios, sim. Seja alguém que queira inovar. Seja alguém que queira fazer a diferença. Seja alguém que queira fazer mais do que aquilo que foi designado. Aí você se torna um escolhido de Deus. Não porque Deus, eu acordei virado para a lua, ou Deus, eu sou o dodói dos olhos de Jeová. Todos nós somos, tanto chamado quanto escolhido, deixa de besteira. Todo mundo é o dodói dos olhos de Jeová, é o bichinho de Jacó. Deus nos ama, Deus não ama o A mais do que o B, não, gente. Deixa de besteira com isso. Você é chamado e você pode se tornar um escolhido de Deus, depende de você. Depende da sua busca, depende da sua perseverança, depende do seu entusiasmo, depende daquilo que você realmente quer fazer, quer se destacar e tem desejo, tem amor, tem vontade, tem virtude, tem
domínio próprio naquilo dali, então faça. E Deus será contigo em nome de Jesus.